Por mais que o futebol americano seja um esporte coletivo, os holofotes sempre se voltam para as posições de maior destaque. Se seu time vem de um mau momento ou perdeu um jogo importante, provavelmente o quarterback estará estampado nas headlines de todos os programas esportivos. Isso porque a mídia esportiva adora criar narrativas envolvendo a posição mais importante. E depois dos quarterbacks, a posição que a mídia adora são os wide receivers. E existe um tipo de recebedor em particular que recebe esse tipo de destaque. As famosas divas. Eles são bons, eles são incômodos, eles são barulhentos, ou você ama ou você os odeia. E nas últimas temporadas, nenhum jogador se encaixa melhor nessa narrativa do que Odell Beckham Jr. Desde sua temporada de calouro, ele tem sido o centro das atenções tanto da mídia quanto dos fãs e ele sempre gera muitos comentários, tanto bons quanto ruins. Foram 8 temporadas até agora e ele já mostrou que ele tem gasolina no tanque para mais algumas. Nesse vídeo vamos dar uma olhada como o OBJ chegou até aqui, seus lances e polêmicas, mas antes, não esquece de valorizar o trabalho aqui do canal deixando o like e se inscrevendo para acompanhar mais vídeos como esse. Em 2014, mesmo com o Victor Cruz no elenco, os Giants resolveram apertar o gatilho selecionando o Odell na pick 12. Desde o college, ele já era uma máquina de highlight. Aliás, o único que eu me lembre a produzir um highlight em um fair catch. Embora a empolgação dos fãs de Nova York para ver a dupla Beckham Jr. e Victor Cruz fossem extremamente altas, eles tiveram suas expectativas levemente frustradas, já que Odell sofreu com uma lesão no posterior da coxa, perdendo todos os training camps e os jogos da preseason com o time. A estreia dele só veio na semana 5 daquela temporada contra o Atlanta Falcons. Espera essa que valeu a pena, já começando com um touchdown no quarto período e uma de suas marcas registradas, as danças na endzone. Mais tarde na temporada, Victor Cruz sofreu uma lesão de ligamentos e Beckham virou o alvo a ser procurado por Eli Manning. Um jogo de 156 jardas contra os Colts no Monday Night o colocou como frontrunner de calor ofensivo do ano, e semanas depois o jogo que viria a marcar sua carreira para sempre. Em um Sunday Night contra o Dallas Cowboys, Eli viu seu principal recebedor em um matchup de 1 contra o corner Brandon Carr e resolveu testá-lo. E mesmo com o corner puxando sua jersey e cometendo falta, Odell se esticou todo e com apenas uma mão e 3 dedos segurou a bola e entrou na endzone. A partir daí, ele virou uma estrela na liga. Receber um passe com apenas uma das mãos era fazer uma recepção tipo a do Odell. Em dezembro, ele teve uma sequência de 4 jogos de mais de 130 jardas por jogo. Quebrou o recorde de mais jardas recebidas em um mês, que era de Michael Irvin, e além disso, se tornou o jogador com mais passes e mais jardas recebidas em seus primeiros 12 jogos. Foram 91 recepções, 1.305 jardas e 12 touchdowns. Um prêmio de calor ofensivo do ano e um Pro Bowl. Não havia dúvidas, estávamos presenciando o nascimento de um jogador diferenciado dos demais. Com 22 anos, ele se tornou o jogador mais novo a se estampar a capa do Madden e o franchise player dos Giants. E em sua segunda temporada, ele continuou fazendo estrago. Foram 96 recepções, 1.450 jardas e 13 touchdowns. Mas também foi a temporada onde todos os holofotes estavam virados para ele. E como dizem por aí, OBJ era um cara de personalidade forte. Na sideline, ele tinha os seus chiliques. E às vezes dentro de campo também, como foi o caso quando o corner do Carolina Panthers, Josh Norman, entrou com um taco de beisebol para provocar os seus adversários. E conseguiu. A cada snap, Odell saía disposto a arranjar confusão, e depois de várias provocações, eles finalmente saíram no soco, causando uma suspensão de um jogo para o jogador. Essa foi sua primeira grande polêmica, mas longe de ser a última. No ano seguinte, Josh Norman assinaria com a equipe de Washington, o que significava que ele enfrentaria os Giants 2 vezes no ano. Foi nesse confronto que o jogador encontrou um de seus maiores rivais, a rede de field goals. Mesmo após uma batalha feroz, eles acabaram se entendendo depois e rolou até um pedido de casamento. E caso você esteja se perguntando, a rede disse sim. Dentro de campo, ele continuava a ser dominante. Parecia que toda semana uma slant virava um touchdown de 70 jardas. Ele terminou o ano com 101 recepções, 1.367 jardas e 10 touchdowns,
e seu terceiro Pro Bowl consecutivo. E nesse ritmo, finalmente os Giants voltariam aos playoffs. Mas não sem uma polêmica fora de campo. Dias antes do jogo de wildcard contra os Packers, os skill players dos Giants resolveram fazer uma viagem para Miami e tirar uma foto sem camisa e de botas em cima de um barco. É claro que a mídia caiu matando, e OBJ saiu como líder e má influência para os outros jogadores. O episódio ficou ainda mais relevante quando Green Bay amassou os Giants no wildcard com uma performance pífia de todos os recebedores, incluindo Odell, que não passou das 30 jardas e teve vários drops importantes. Após o jogo, saíram inclusive notícias de que ele havia chorado e esmurrado a parede do vestiário. A partir daí, Odell deixaria de ser tratado como uma estrela e tudo que se falava é que ele poderia ser um problema de vestiário e uma distração para o time. The highest paid wide receiver in the NFL. Absolutely not. I wouldn't. I'm disgusted with him right now. Para completar, logo no começo da temporada de 2017, ele quebrou o tornozelo e ficou de fora do restante da temporada. Sem ele, o time conquistou apenas 3 vitórias. Temporada seguinte, a lesão em nada parecia que havia afetado seu rendimento em campo. Em 12 jogos, ele teve 77 recepções para 1.052 jardas e 6 touchdowns. Porém, a verdade é que a franquia de Nova York tinha uma administração disfuncional com David Gettleman em seu comando, e isso se refletia em derrotas. E claro, para melhorar a situação, OBJ deu uma entrevista para a ESPN demonstrando seu descontentamento com o jogo aéreo da equipe e que dava a entender que a culpa das derrotas estava em seus companheiros jogarem mal, incluindo seu quarterback, Eli Manning. Ele ainda chegou a perder os últimos jogos com uma lesão no quadríceps. E mesmo tendo renovado seu contrato com o time na off-season passada, os rumores de troca começaram a surgir. Até que em março, ele foi trocado para o Cleveland Browns. E óbvio que após a troca, ele também deu uma declaração polêmica. Não foi um movimento de negócios, isso foi pessoal. Eles acharam que me mandariam aqui para morrer. Independentemente disso, os Browns haviam reunido ele com seu amigo de infância Jarvis Landry para fazer uma bela dupla de wide receivers para o seu quarterback segundo-anista e promessa da liga, Baker Mayfield. O hype desse ataque era enorme, mas a expectativa só levou à decepção. O ataque aéreo de Cleveland foi um dos piores da liga e ele viria a ter o seu pior ano da carreira. Mesmo jogando todos os jogos, foram 74 recepções, 1.035 jardas e apenas 4 touchdowns. Ok, não eram números terríveis, mas ainda assim abaixo do que se esperava de um jogador do calibre dele. Durante a temporada, em um jogo contra os Titans, ele foi destaque não por seu jogo dentro de campo, mas sim por usar um relógio da McLaren de quase $200 mil. O ano para Cleveland tinha sido um desastre, mas dessa vez ele não foi tão massacrado pela mídia. Não quer dizer que não foi, só não tanto. Já que com o péssimo trabalho de Fred Kitchens, a diretoria havia a quem demitir. Depois da temporada, ainda surgiu as notícias de que ele havia jogado o ano todo com uma hérnia. E a off-season dele não passou fora dos radares da mídia também. Durante o título do college de LSU, aquele time de Burrow, Chase, Jefferson e companhia, Odell comemorou o título com os jogadores distribuindo dinheiro para eles, prática proibida pela NCAA. Além disso, ele teve sua vida sexual exposta, sendo divulgado fetiches escatológicos por aí. Mas para a temporada de 2020, a narrativa de que ele não era mais o mesmo vinha forte. E ele estava firme treinando para provar que todos estavam errados. Entretanto, o que vimos em campo foi justamente o contrário. Pior início de temporada de sua carreira. 7 jogos, 23 recepções para 319 jardas e 3 touchdowns. Até que em um jogo contra os Bengals, Baker decidiu forçar um passe para ele em cobertura dupla, o que levou a uma interceptação, e correndo atrás do defensor, Odell rompeu os ligamentos do joelho. E mesmo assim, a narrativa em torno de seu nome não parava.
Sem o recebedor, o ataque aéreo de Cleveland melhorou, Baker jogou melhor e os Browns chegaram a vencer um jogo de playoffs, coisa que não acontecia desde 1994. Então surgiu a narrativa de que ele atrapalhava o time e que sem ele, o time estaria melhor. Ainda assim, o começo da temporada foi horrível. OBJ no time não parecia funcionar e parecia que nunca mais veríamos um jogo dele de mais de 100 jardas. Nesse ponto, as discussões sobre a quem devemos culpar pela falta de química entre Baker e ele eram praticamente semanais. Isso estourou quando seu pai, Odell Beckham Sr., divulgou um vídeo em seu Instagram com o título Odell Beckham Jr. is always open, ou Odell tá sempre livre. Até hoje, o OBJ não fala se teve ou não algo a ver com esse vídeo, mas o fato é que o vídeo realmente mostrava o jogador aberto em muitas jogadas em que Baker lançava para um jogador marcado ou até mesmo lançava uma interceptação. Mayfield tentou amenizar a situação, mas ela estava insustentável. Os Browns tentaram trocar o recebedor, mas nenhuma equipe quis apostar em um jogador tão polêmico e que parecia que seus melhores dias haviam acabado. 3 dias depois desse vídeo ser lançado, ele foi dispensado pelos Browns. Foi aí que os Los Angeles Rams entraram em contato com o jogador. E como eles estavam em modo all-in, resolveram contratá-lo. Odell disse que havia gostado de como Sean McVay disse que iria usá-lo e aceitou um papel reduzido, já que os Rams já tinham Cooper Kupp em uma das melhores temporadas de um wide receiver na história e Robert Woods de número 2. Claro que a contratação gerou certo burburinho. Parte da mídia dizia que a distração que o jogador traria não valeria a pena e que o jogador estava acabado. Fato é que os Rams acertaram em cheio nessa contratação, porque uma semana depois, Woods romperia os ligamentos do joelho e ficaria de fora da temporada. Não demorou muito, e quando finalmente integrado, OBJ executou um papel primordial naquele time. Ele podia ser usado como uma arma em profundidade, jardas após a recepção e em situações específicas na red zone. Ao fim da temporada regular, OBJ já havia colocado números melhores que nas últimas 2 temporadas com o Browns. E finalmente, ele teria a oportunidade de jogar de novo um jogo de playoff. E dessa vez, ele representou 4 recepções para 54 jardas e 1 touchdown contra os Cardinals, 6 para 69 contra os Bucks e 9 para 113 jardas contra os 49ers no final de conferência. Finalmente, parecia que a narrativa estava do seu lado. A cada jogo de playoff, caía por terra a história de que ele era o vilão e a distração dos times, e com a equipe dando suporte, ele começou muito bem o Super Bowl. Logo no primeiro drive, um touchdown longo e uma bola disputada, e em seguida, uma recepção que levou os Rams para o campo de ataque. Mas como é de praxe na carreira do jogador, logo no primeiro tempo, em seu terceiro target, ele rompeu novamente os ligamentos do mesmo joelho que havia rompido em Cleveland, o que o deixou fora do maior jogo de sua vida até então. E embora frustrante, essas 2 recepções foram sim super importantes no título dos Rams, e o jogador caiu em lágrimas ao perceber que ganharia um anel de campeão do Super Bowl. A história e redenção de Odell nos mostra que nem sempre há um vilão e que situações são mais complexas do que jogar a culpa em um jogador só. Agora, após uma temporada toda de especulações e realmente recuperado da lesão, o jogador assinou um contrato de 1 ano que pode chegar até 18 milhões com os Ravens. E assim como a carreira inteira dele, ele fará parte de mais uma novela, mas dessa vez a de Baltimore com o contrato de Lamar Jackson. Será que a dupla Beckham e Lamar fará barulho na liga e irá convencer o quarterback a ficar com os Ravens? Eu quero ouvir de vocês, comentem aí o que vocês acharam da contratação, já aproveita, dá o like e se inscreve. Valeu e obrigado por ficarem até aqui. Esse vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor indique para os seus amigos. Até a próxima!